Olá, vamos dar sequência ao estudo do Acordo de Não Persecução Penal e os temas controvertidos. Eu quero hoje trabalhar duas questões que já estão sendo debatidas em vários setores, na academia, entre os operadores do direito. O Acordo de Não Persecução Penal, sabemos, é o mais novo instrumento de justiça consensuada. O artigo 28, letra A do Código de Processo Penal, diz que, não sendo o caso de arquivamento e tendo investigado, confessado formal e circunstanciadamente a prática da infração sem violência ou grave ameaça à pessoa, e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor o acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições. Primeira pergunta que eu faço: o acordo de não persecução penal é direito subjetivo do investigado? É direito subjetivo, ou seja, preenchidos os requisitos do artigo 28A, o Ministério Público é obrigado a propor um ajuste? Lembrem-se, nós estamos numa justiça consensual ou consensuada. Na justiça consensual ou consensuada, ainda mais desta espécie, justiça negociada, uma parte não tem mais direito que a outra. Não existe direito subjetivo na justiça negociada. As partes têm exatamente os mesmos direitos. Nós estamos diante de uma discricionariedade do Ministério Público. Discricionariedade regrada, motivada. O promotor de justiça deve fundamentar por que não propõe o acordo. Mas isso não implica reconhecer direito subjetivo do investigado. O promotor de justiça pode recusar a proposta, o oferecimento do acordo, exatamente com base no que eu destaquei em vermelho. O promotor entende que a infração penal é incompatível com o ajuste. O acordo, no caso, não é suficiente para a reprovação e prevenção do crime, num clima de obediência ao princípio da proteção eficiente ou suficiente. Bom, então eu sou obrigado a trabalhar mais um tema com vocês. Pode o Ministério Público deixar de oferecer o ANPP por entender que a confissão do investigado é inútil? O promotor de justiça, diante dos vários elementos colhidos na fase da investigação, entende que eventual confissão, ainda que circunstanciada, é inútil. Vejam, os elementos são tão fortes, são tão robustos, que a confissão pouco me interessa. E exatamente por conta disso, deixa de oferecer o ANPP. Pode? Então, é a segunda pergunta que eu faço para vocês. Pode o MP recusar o ANPP por entender que a confissão não será útil? Aqui eu entendo que não. Não é motivo justo recusar oferecer a ANPP por julgar a confissão inútil. Até porque o ANPP, ele não existe para colher confissão. A confissão é um pressuposto. A finalidade do ANPP, ela é muito mais nobre do que isso. O ANPP aparece como uma medida despenalizadora, que evita denúncia, evita processo, evita condenação, evita imposição de pena. A finalidade do ANPP é muito mais nobre e ampla do que simplesmente conquistar uma confissão circunstanciada. O ANPP está no espectro das medidas despenalizadoras. Você trabalhar com o direito penal punitivo como última ratio. O ANPP vem como uma alternativa que evita a estigmatização, evita condenações, evita imposição de pena. Então não pode o Ministério Público, julgando inútil uma confissão, não oferecer o acordo. A confissão é pressuposto e não um fim em si mesmo. Compreenderam? Isso é muito importante. Outras questões controvertidas eu vou trazer para discutir com vocês
nos próximos vídeos.